Que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações, meu querido irmão, minha querida irmã. Chegamos à quarta-feira e a Sagrada Liturgia, não diferente dos outros dias, traz para nós uma porção das Escrituras que com certeza é suficientemente capaz de alimentar-nos profundamente, de robustecer-nos, de revigorar-nos nesta nossa caminhada de tempo comum, que já disse, o nome é comum, mas é um tempo muito especial, especialíssimo. É o tempo da nossa missão. É o tempo de demonstrar ao mundo o nosso amor. É o tempo de mostrar o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo, a nossa comunhão com Deus. O quanto estamos interessados, o quanto valorizamos o nosso batismo, os sacramentos da iniciação cristã. É o momento de vivermos a nossa fidelidade àquilo que recebemos da igreja. Então, é um momento oportuno, especial, para que possamos fazer alguma coisa por aquele que tudo fez e que tudo faz por nós, por aquele que nos mantém. Ezequiel, no capítulo 9, vamos ler o versículo 4, 5 e o 6. 9, 4, 5 e 6. Depois tem o 10, capítulo 10, do 18 ao 22. Mas fiquemos apenas nestes 3 versículos do capítulo 9 de Ezequiel. A primeira leitura, 9, do 1 ao 7. Vamos ler apenas do 4 ao 6. Vamos ver o que diz esta palavra, o que é que a igreja diz para nós neste dia. O Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros: percorrei a cidade atrás dele e matai, sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças. Matai a todos até o extermínio, mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. O nosso salmo é o número de número 112 ou 113. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono, e se inclina para olhar o céu e a terra, a glória do Senhor vai além dos altos céus. E o capítulo 18, do 15 ao 20 de São Mateus, é o nosso evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas, porém, no entanto, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas,
para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Esta para nós é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pronto, missionário. Vamos voltar aqui uma questão que encontramos no versículo 18. Pronto, missionário. Pedro não foi o único a quem Jesus disse: tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Como é o texto? Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Pronto, missionário. Resolvemos aqui uma questão séria, né? Mateus capítulo 16, versículo 15, disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares, não é ligardes, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares, não é desligardes, na terra será desligado nos céus. Os demais apóstolos, eles participam da unidade da igreja, do primado dado a Pedro.
Os apóstolos não são inferiores, os demais apóstolos. O colégio apostólico é colégio apostólico enquanto ligado a Pedro, em comunhão com Pedro. Se eu não aceito a figura do Papa, automaticamente eu estou fora. Um padre que não aceita a jurisdição, a autoridade do bispo diocesano, do arcebispo arquidiocesano, automaticamente ele está excluído. O bispo que não aceita a autoridade do Papa, de Pedro, ele está excluído. É claro que em cada igreja particular, o munus do ligar e do desligar está estabelecido. É uma realidade. Porque esta igreja particular está em comunhão com a igreja de Roma, com a Sé Apostólica. E isso é tão verdade que quando, do sacramento da reconciliação, o sacerdote tem esta autoridade, porque lhe foi conferida pelo sacramento da ordem. Ele tem a autoridade de fazer a absolvição, de ligar e de desligar. Mateus não, acho que é João. Pegue aí João capítulo 20. E o versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados. Olha aqui. Aqueles a quem perdoardes os pecados. Jesus está falando com os apóstolos. Depois da ressurreição. Jesus veio, ficou no meio deles, a paz esteja convosco, aquela coisa toda. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Esta faculdade de perdoar ou reter é dada ao sacerdote. Ao segundo grau da ordem. O diácono não pode fazer isto, mas já o sacerdote, ele pode. Porque lhe foi facultado sacramentalmente. Foi Jesus quem deu esta, não foi, é uma invenção da igreja. Aí nós temos que pegar aqui e arrancar isso aqui. Entende, queridos? Então, a igreja tem esta autoridade na sua hierarquia, que Jesus assim definiu. Este poder de ligar e desligar não foi dado apenas a Pedro. Mas naquele momento específico, Pedro, ele tem uma primazia, inclusive neste ligar e desligar. Porque ali Jesus conferiu-lhe de modo singular, ou seja, ele tem autoridade, inclusive sobre os demais apóstolos. E isto desde muito cedo foi reconhecido. Estou falando para vocês estes dias, né? Até o imperador Constantino aparecer, isto aqui é obra do ano 85. O evangelista São Mateus, ao escrever esta peça, entre o capítulo 14 e o 17, por 3 vezes ele menciona Pedro de forma tão veemente, tão contundente.
Ele está dizendo, opa, a igreja não é bem assim. Não é um lugar onde cada um faz o que quer, do jeito que quer, a sua maneira. Não. Aqui tem uma autoridade deixada por Jesus Cristo, o nosso mestre. Eu estava lá quando ele disse a Pedro, a Simão, tu és Pedro, tu és pedra. Jesus falou com ele, foi ele quem disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Eu estava lá presente, eu vi. É bonito, né, irmãos? Não é maravilhoso? Então não é uma invenção espúria da igreja. Ah, foi depois que o imperador Constantino deu apoio à igreja, começou a fazer isso, aí que a igreja... Não. Está aqui. O texto bíblico, ele não surgiu depois do imperador Constantino. Ele tem ali as suas bases. Foi Jesus quem outorgou a Pedro, em específico, ele diz a Pedro, por exemplo, aqui em 20:23 de São João, quando da ressurreição, o que é que ele diz? Estou ficando biruta já. Olha aqui. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos, o lado e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, só uma para a nível de um esclarecimento, para Lucas, Pentecostes é 50 dias depois. Para João, Pentecostes é no dia da ressurreição. É naquele momento que acontece Pentecostes, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, tá? Acho que não cabe agora, mas às vezes é uma dúvida que sobe, que negócio é esse? Recebei o Espírito Santo aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. A nenhum outro, Jesus diz o que diz a Pedro. Feliz és tu, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não disse isto para nenhuma outra pessoa. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado. Aqui Jesus fala com uma singularidade, com uma veemência. E repetindo, eu acho para não irmos muito longe, aquelas pessoas lá do primeiro século, aqueles grandes homens, aqueles vultos, aqueles gigantes da fé, eles conheciam mais de Bíblia do que nós, que estamos aqui no século XX, no século XXI. Eles conheciam muito mais, eles sabiam profundamente. Eles conheciam as línguas gestadoras do texto sagrado. Eles conheciam com profundidade. Eles tinham fundamentos históricos, eles tinham uma tradição, eles gozavam de um patrimônio, de uma tradição idônea, sóbria, que acompanhou os fatos. Então, se eu quero dar crédito a esta mensagem, eu preciso acreditá-la por meio da igreja. Ela precisa tornar-se crível para mim por meio da igreja. E por sinal falar nisto, Mateus significa dom de Deus.
presente de Deus, enviado por Deus, o fiel, o chamado por Deus. E este Mateus me chama muito a atenção, queridos, porque se tem alguém que teve um carinho, um respeito, uma fidelidade pela igreja e para com a igreja, este alguém foi Mateus. O apóstolo evangelista São Mateus, ele traz, queridos, um amor pela igreja, mas tão grande, tão grande, tão grande. E para ele, igreja é coisa séria. Igreja não é brincadeira. Igreja não é algo que eu saio ali na esquina e começo a montar a minha, e começo a fazer do meu jeito, da minha maneira. Não. Para ele, a igreja tem base. A igreja tem um fundamento sólido, a igreja tem um governo, a igreja tem uma hierarquia, a igreja, ela tem uma autoridade inigualável. E para Mateus, para ser uma pessoa da igreja, essa pessoa precisa renunciar a si mesmo, precisa carregar a sua cruz. O homem da igreja, a pessoa da igreja, é uma pessoa marcada com o sinal da cruz. Uma pessoa eclesial, verdadeiramente, ela tem o sinal da cruz. Como a gente lê aqui na leitura de Ezequiel. E a pessoa que tem o sinal da cruz, queridos, a pessoa que é marcada com o sinal da cruz, ela está sob a guarda de Deus. O decreto de Deus é para exterminar a todos, menos aquele que tem a marca da cruz na sua testa. Ou seja, queridos, o cristão eclesial, ele é aquele que nega-se a si mesmo, ele renuncia a si mesmo, ele toma a sua cruz e segue Jesus Cristo. E o cristão que tem a marca da cruz, ele escuta o seu irmão. O cristão que tem a marca da cruz, ele reconhece que ofendeu. Ele reconhece que humilhou. Ele reconhece o que fez de mal para o outro. E quando o outro lhe vem ao encontro, ele baixa a cabeça. Ele se curva em obediência, em humilhação. Ele bate no peito e diz, por minha máxima culpa. Perdoa-me, meu irmão. Eu errei. Ele conjuga o verbo errar na primeira pessoa. Perdoa-me, meu irmão, porque te magoei, porque te entristeci, porque te desonrei, porque te despersonalizei, porque fiz o que fiz contigo, sem razão, sem motivo. Perdoa-me. O cristão que tem a marca da cruz, ele vai até o sacerdote com humildade e diz, pequei. Ele acusa-se, ele reconhece no sacerdote Jesus Cristo. É um homem que come arroz e farinha igual a nós. Mas ele reconhece naquele a autoridade dada por Jesus Cristo. A autoridade petrina. Ele não precisa que ninguém vá atrás dele. Ele se reconhece pecador e autor de um grande pecado e vai humildemente àquele sacerdote, porque ele quer se reabilitar. Ele quer sentar-se à mesa da comunhão. Ele quer participar do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo.
Mateus é um homem eclesial, um apóstolo eclesial. Para ele, igreja é coisa séria. Ela deve ser considerada da melhor maneira possível. Aqui é o lugar da acolhida. A igreja é a casa da reconciliação, é a casa da unidade, é a casa do amor. Não dá para ser um cristão eclesial se não for marcado com a cruz, porque foi na cruz que Jesus conquistou a reconciliação do mundo. Foi lá que ele ganhou a nossa salvação. Ele pegou na mão do ser humano decaído e ele deu por meio da cruz a possibilidade do homem chegar a Deus, da humanidade chegar a Deus. E a igreja não pode ser diferente. A igreja não pode fazer, queridos, Mateus ele estava fazendo críticas pesadas, inclusive para o seu povo. A igreja não pode estar excluindo, expulsando, afastando, riscando. Ela precisa fazer como fez Jesus, que foi às últimas instâncias e nos últimos momentos ainda reconcilia com Deus por meio do perdão os seus algozes. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se há um tema muito precioso, muito caro para Mateus, é o tema da igreja, que hoje está tão desgastada inclusive pelos filhos da igreja. E por filhos iminentes, por filhos sabidos, por filhos robustos. Isto é sério, queridos. Mateus foi um convertido, chamado por Deus, por Jesus, claro. Mas ele estava na condição de um pagão, de um nada. E o seu encontro com Jesus muda a sua vida, muda a sua história. Mas Jesus me chamou para onde? Para quê? Agora, os judeus nos expulsaram da sinagoga, nós não vamos adorar o imperador. Nós temos um Deus Todo-Poderoso em quem cremos e não vamos nos curvar diante desse sistema opressor que quer ser reconhecido como Deus, como divindade. Ele pega o tema da igreja. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Ele diz: opa, isto aqui não pode ser jogado fora. Isso aqui não é uma mensagem qualquer. Esta mensagem precisa ser transmitida. E hoje, se temos esta liturgia, é por causa da igreja. É por causa da igreja. A igreja pega esta peça de São Mateus e a ela une o texto de Ezequiel. Aqueles que estão marcados com a cruz. A igreja deve ser o lugar daqueles que têm a marca da cruz. Mais que na testa, no coração. Quando na quarta-feira de cinza, arrependei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que tu és pó e ao pó voltarás. Um sinal da cruz é feito na nossa testa. Quando teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, é porque ele está com a marca da cruz na sua testa, no seu coração. É vocês dois. Não é para estar expondo ninguém. É o ofendido e o ofensor. O ofendido, vá até ele. Como resolver problemas na comunidade? Como resolver problemas na comunidade? Vai até ele. Vai até ele. Ele te ouviu, ele te escutou, e ele só vai reconhecer se ele tiver a marca da cruz. Porque a marca da cruz é a marca da humilhação, do desprezo, da ignomínia.
daqueles que se humilham. Foi isso que Jesus viveu, queridos. Quando eu reconheço que ofendi o meu irmão, eu estou me tornando uma pessoa humilde. Eu estou aceitando a correção fraterna. É verdade, meu irmão. Vamos restabelecer a unidade. Vamos restabelecer a comunhão. Nós somos irmãos e não podemos estar vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu reconheço que eu pequei, meu irmão, e tem a marca. Agora, se ele não te escutar, leva 2 ou 3 testemunhas, para que toda a questão seja ali dirimida. Agora presta atenção, meu irmão. Essas testemunhas são pessoas sérias. Não são pessoas sem caráter. Pessoas vendáveis. Pessoas que não têm postura. Não é qualquer pessoa, não. A igreja é o lugar de pessoas idôneas. De pessoas santificadas. Que vivem aqui, mas têm a cabeça lá. Por isso elas vivem aqui como se não fossem daqui, de forma diferente. Porque elas vivem sob a égide da justiça, do respeito, da misericórdia, da prudência. Elas são regidas por Deus. Ah, essa pessoa escutou aquelas pessoas que foram com vocês? Olha, ela recebeu o sinal da cruz. Eu não tinha entendido, de fato o irmão veio falar comigo, mas eu achei que não sei o quê. Mas agora está tudo explicado. Eu reconheço, eu confesso-me, eu estou errado, agora a situação está bem resolvida. Eita, a pessoa tem um sinal da cruz na testa e no coração. Porém, e você está vendo? Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisto. Por isso disse, essas pessoas que são levadas para testemunhar um juízo, uma situação, elas precisam ser pessoas sérias, de caráter. E outra coisa, antes do que eu vou dizer mais uma. Meu irmão, pare de estar abrindo a sua vida para qualquer pessoa. Ah, porque o irmão é de oração, o irmão é de muita revelação, é de uma profecia. Cuidado que tem muita gente desordeira. Não se deixe levar por profecia, por revelação, porque o fulano faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Pare de estar abrindo a sua vida, os seus segredos para todo mundo. O que eu conheço de pessoas que estão aí acabadas, destroçadas, desmoralizadas por causa do irmão, mas foi só ali que eu falei naquele grupinho. Não esqueça que aquela pessoa tem amigos, tem conhecidos. Tenha prudência. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você não precisa estar fazendo apologia para ninguém que está rezando, que está orando, que está jejuando. Tranca a tua porta, tranca, e fala com teu pai em secreto. Ele vai te ouvir. Ele vai te orientar para ir na direção de alguém que seja sóbrio. Isto é extremamente sério, queridos. Cuidado com os seus problemas, com os seus segredos, porque de repente você vai se ver jogado aí na boca de todo mundo. Eu não estou falando para vocês teoria, queridos. Eu não estou falando para vocês teoria. Agora voltando, tenha cuidado para quem você conta os seus segredos,
Algum problema que você vai pedir oração por aquele problema? E você que foi convidado, você que esta pessoa confiou para contar algum segredo, alguma situação da sua vida. Seja honesto, cresça, amadureça. Aquela pessoa confiou em você. Aquela pessoa colocou em você, depositou-lhe uma confiança. Você sabe o quanto custou para aquela pessoa chegar a você? O quanto ela valorizou você, o quanto ela honrou você, o quanto ela te estimou, o quanto ela imaginou que você era uma pessoa confiável? Então saiba guardar segredo, peça ao Espírito, entra no teu quarto e diz assim: querido Espírito Santo, coloca uma tramela na minha boca, um cadeado na minha boca. Tira de mim essa alegria, essa satisfação de expor o meu irmão, e às vezes com ar de piedade. Olha, só para ti eu vou contar aqui. Ele veio me pedir. Aí o outro vai levando e vai levando e vai levando e assim. São Mateus está falando com a comunidade, está falando com a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus é santa, é a igreja da unidade, da comunhão. Não é à toa que nós temos quaresma, o sacramento da reconciliação, ato penitencial. Ela é a igreja da reconciliação. Tudo isto aqui, queridos, tudo isto é uma situação para acabar ali entre 3 pessoas, no máximo. Vai com o teu irmão. Se ele não te ouvir, tu pega 2 ou 3 pessoas e leva. Tudo é para acabar ali, acabou. O problema foi lançado no mar do esquecimento. Não é para depois pegar e começar a jogar na cara do outro. Não é para depois começar a humilhar o irmão. Cuidado. Tu sabe o que ele fez lá com fulano, com cicrano. Irmãos, acabou tudo. Virou uma bagunça, virou uma sem-vergonhice. Por isso estou lhe dizendo, preste atenção. Preste atenção. Agora, se essa pessoa de fato não tem a marca da cruz, nem na testa, nem no coração, a marca da conversão, a quaresma é para isto, queridos. A quaresma que nós vivemos é para estes momentos que vamos enfrentar. É agora que nós vamos dizer se temos ou se não temos a marca da cruz. A marca da cruz, ela está nas nossas ações, no nosso dia a dia. Ela é comportamental. A igreja, ela é regida pela marca da cruz. Uma igreja que não reconcilia, ela está longe do seu ideal. Se ele não ouvir você, se ele não ouvir essas 3 pessoas, leva à igreja. E a igreja vai tratá-lo como um publicano, como um pecador público. Ou seja, este problema está encerrado. A igreja vai arbitrar, porque ela é a última instância da disciplina. Agora está nas mãos dela tomar a decisão que cabe para aquela situação, para aquele problema. Amém, irmãos? Mateus está dizendo: igreja é coisa séria. Ela vai dar a decisão final. A última palavra é dela. Ah, missionário, então essa pessoa tem que ser expulsa, excluída. Ele não está dizendo nada disto. Ele não está falando nada disto. Ele vai falar mais coisas.
Deixa para a sua hora, deixa para o seu momento. Aquele problema está sendo anunciado pela igreja de forma pública. O irmão foi procurado para se reconciliar, ele não quis a reconciliação, foi levado mais pessoas para resolver a situação toda ali entre eles, ele não quis ouvir. Hoje nós estamos nos pronunciando, o irmão está aí. Que Deus toque no coração dele, que ele se converta, que ele mude de atitude. Mas a igreja está dando o seu parecer, o seu juízo de valor em cima desta questão. A culpa está sobre ele. Entendamos isto, queridos. É preciso que a verdade seja estabelecida. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. É preciso que a igreja diga: a verdade é esta. O irmão procurou para a reconciliação, para a restauração, mas o irmão Sidney não quis. Ele não quis. Ele acha que ele está com a razão, mas nós já estudamos o caso, a situação a fundo, e o problema está no nosso irmão. Vamos orar por ele, vamos rezar por ele, vamos pedir a misericórdia de Deus por ele, porque se o Espírito Santo não tocar profundamente no coração dele, para que ele receba o sinal da cruz na testa e no coração, as nossas palavras serão insuficientes e nada resolverão. Meu amado irmão, minha amada irmã, Mateus, eu não tenho dúvida, este apóstolo evangelista eclesial, ele escreveu este evangelho para nós hoje. Quando fores deixar a tua oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro e reconcilia-te com ele. Depois oferta. Depois oferta. Escutemos esta palavra, tão necessária para os nossos dias, quando vivemos as nossas reticências, as nossas incoerências, as nossas rebeldias, os nossos desentendimentos. Aqui está uma receita do evangelista apóstolo São Mateus para todos nós, para solucionarmos os nossos problemas sem expor ninguém, sem ridicularizar ninguém, sem menosprezar ninguém. Mostremos que temos a marca da cruz na testa e no coração. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.